Olá, pessoal. Vamos chegando. O Milton vai entrar já já. Nossa, tá chegando rápido. Boa noite. Olha quem está chegando aí. Salve, Daniel! Tudo Milton bom? Bonder. Que satisfação, que felicidade ter você aqui. Mútua. Estamos Parabéns aí pelo Dia dos Pais para você. para você também. O Milton estava num Zoom com os filhos em quatro cantos da Terra, né, Milton? Ai, essa paternidade moderna é difícil. Cada um num canto, realmente, mas foi muito legal estar recebendo o carinho deles aí. Mas a pandemia trouxe eles todos juntos. Estavam os três fora e, de repente, apareceram todos por aqui, né? A pandemia Foi bom. tem esse lado de certas oportunidades em meio a todos os horrores e tudo mais. Sempre tem lados que você pode, de alguma maneira, transformar para coisas boas, né? Então, esse foi um aspecto. Por um tempo eles tiveram. Na verdade, todos nós ainda estamos aí sob efeito, né, desse tempo diferenciado. Isso é em algum lugar, para aqueles que, obviamente, têm a possibilidade de mudar a rotina, né, tem, obviamente, ganhos inerentes. Assim. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as crianças, de forma geral, elas tiveram também essa duplicidade de efeitos, né? Efeitos, por um lado, muito positivos, porque ficaram trancados em casa com os pais, e efeitos muito negativos. Então, ganharam muito, né, no seu desenvolvimento, pela interação, pela intimidade que se desenvolveu ali, mas perderam, por outro lado, pela falta de interação com amigos, pela falta da escola, e pela sobrecarga dos pais também, que foi muito brutal nesse período, na maioria deles, né? Os mais pobres, então, nem se fala. É, eu acho que vamos depois voltar a esse assunto que eu acho que ele é importante porque eu acho que a gente fica às vezes muito tomado assim né, porque são novidades nas nossas vidas, demandam todo um tipo de transformação, mas a pergunta é se a gente não está em tempos de fazer limonada, né, em vez da gente ficar sonhando lá com o limão, né, a gente aprender a fazer limonada. Eu acho que essa é uma demanda de qualquer crise, né, que a gente Sem dúvida. enfrenta. E essa limonada, eu diria que ela é indispensável, né? Vamos falar disso no final, eu acho que isso é um tema bacana, acho muito importante. Essa limonada, eu diria que ela é vital, ela é inexorável. Se a gente não fizer, a gente vai acabar desaparecendo mesmo, né? Essa limonada é como a canja de galinha, né? Que ela Claro, inclusive, é um é para isso que eu ensinamento. estou aqui. É um ensinamento que eu acho que fazer limonada, até para os filhos, é uma das coisas que eles aprendem. Muito especial é quando eles veem os pais, em vez de desarvorados com o novo, né, uma coisa bem de pai, bem talvez masculino aqui, um MacGyver, aquele personagem dos anos 80, 90, que se virava nos 30 e fazia qualquer negócio assim, né? Eu acho que é parte da educação importante assim para os nossos filhos. Bom, eu queria primeiro apresentar você, porque nós estamos no meu Instagram. Muita gente não te conhece, apesar de você ser tão conhecido, mas muita gente não te conhece pessoalmente, não conhece a nossa relação. Eu queria contar para vocês, gente, que o Newton é um amigo de longa data, é um guia espiritual para mim. E eu queria contar para vocês um pequeno episódio que talvez ele já conhece bem, porque eu já falei disso várias vezes na frente dele, mas eu queria que vocês entendessem a importância da minha relação com ele, como a espiritualidade. Por que eu escolhi fazer essa live de espiritualidade com o Newton? Eu estava há um tempo querendo fazer isso com ele. E por que eu escolhi esse tema? Apesar de ser meio óbvio para ele ser rabino, ser um mestre espiritual, alguém que escreve sobre essa dimensão da vida. Mas eu queria contar para vocês rapidamente esse episódio. Quando tinha 30 anos, eu estava morando em Paris, estava às vésperas de ir para a Tailândia, para a minha missão de Médicos Sem Fronteira, e meu pai morreu de um ataque cardíaco, de um infarto. E eu vim para o Rio, basicamente, para participar do enterro dele, para fazer o luto aqui no Rio. Eu vim muito, claro, muito abalado, muito mexido. E eu acho que quando a gente perde um pai, né, a gente fica procurando algum tipo
estrutura paterna, né? Eu era muito jovem, meu pai morreu muito jovem, de 63 anos. Então, é claro que você se volta de uma forma intuitiva para a espiritualidade, para Deus, essa figura paterna. Eu, como sou judeu, eu estava procurando isso de uma certa forma. Quer dizer, eu esbarrei nessa possibilidade. Na verdade, eu tinha toda uma busca já lá, quando eu estava morando na França, pelo budismo, né? O budismo me interessava muito, eu queria meditar. Essa ideia de ir para a Ásia, passava para ir para o Himalaia, me iluminar no Himalaia em algum mosteiro. E aí, eu, quando vim para cá, alguém me disse, olha, procura o Newton Bonder, ele é rabino de uma sinagoga e tal. Aí eu falei, mas ele é da minha geração, não conhecia ele. Aí fomos, marcamos uma conversa. E uma das questões que eu tinha é que eu ia para um lugar onde certamente não haveria nenhum quórum judaico, né? E a tradição judaica te ordena, digamos assim, a fazer diariamente, durante um ano, uma reza que se chama Cádiz, que é uma reza pelos mortos, em homenagem a uma pessoa forte, a uma pessoa próxima que se faz, especialmente o pai e a mãe. Então, eu teria que fazer isso todos os dias. Então, eu trouxe essa questão para ele. Newton, como é que eu vou fazer o Cádiz todos os dias, né, quando a tradição judaica ela exige 10 pessoas no mínimo? A tradição ortodoxa exige 10 homens. Né? Hoje em dia, a gente flexibiliza há muitos anos. As sinagogas, não é, as correntes mais avançadas do judaísmo, diria, mais vanguardistas, mais liberais, elas aceitam mulheres, é claro, né? São igualitárias. Como é que eu vou fazer isso se não vai ter nenhum judeu lá além de mim? Aí o Newton estava em frente a mim, a gente estava num café, que depois eu descobri que era um bar gay à noite, inclusive, né, para a gente ver como é que é a nossa flexibilidade, né? Claro, já naquela época, 30 anos atrás. E aí ele ficou pensando, ele falou, Daniel, conta 10 árvores, a gente tinha que ter 10 pessoas, ele falou, conta 10 árvores e faz o cálice, faz a reza. Aquilo me deixou muito impactado. Aquela simples frase, para mim, foi uma porta que se abriu para retomar o judaísmo, que para mim era uma coisa dogmática e chata lá da minha infância, como um caminho de uma vida espiritual. Quer dizer, retomar a minha tradição, a minha ancestralidade, porque ele me trouxe uma forma mais aberta, mais bonita, mais inclusiva e menos dogmática de exercer a minha espiritualidade, que era uma coisa que eu buscava naquele momento. Então, o Newton está aqui. É a famosa limonada que a gente estava falando antes. Né? Você tem que... ela é muito importante como uma instrução de vida. Eu acho que mesmo você já adulto ali, eu acho que o que aquilo estava dizendo para você não era só uma solução, né, prática para aquela questão, mas eu acho que isso assim, era um modelo de vida assim, que a gente continua aprendendo a vida inteira. Eu acho que a gente continua nesse lugar, né, de ser educado de alguma forma. Então, acho que essa história que você está contando tem isso. Mas você sabe que a gente... a paternidade hoje, eu acho, Daniel, ela se aproximou muito da maternidade. Né? Você estava me dizendo antes que você tem um público enorme por ser pediatra, assim, um público muito grande de mães, né, e tudo mais que acompanham. E a gente não se dá conta, assim, uma das celebrizações que existem muito fortes na tradição judaica e judaico-cristã nesse sentido, é o fato da capacidade da captura do pai para dentro da família. Né? Que hoje é uma questão tão mais ampla, a gente está repensando muito as questões da família, mas é muito especial ter conseguido, né? Todas as espécies de animal, elas têm pouco vínculo parental, né, por conta do pai. Né? O pai basicamente ajuda né, a parte da procriação e vai embora. E vai embora. E eu acho que isso se aproxima muito, porque as mães de hoje, por grandes conquistas que a gente teve, as mães são muito mães de escolha no mundo de hoje. Então, conquistar uma mãe para ser mãe, hoje tem a mesma grandeza ou parecida, né, a grandeza de você conquistar um pai para dentro da família. Tem esse desafio de uma compreensão que, sabe, sem medo de ser totalmente anacrônico e tudo mais, politicamente incorreto, uma das coisas, eu vou dizer que é uma das coisas para
para não soar ainda pior do que vai soar. Uma das coisas mais importantes a fazer é ter filhos. Né? É uma coisa assim que a gente tem que pedir desculpa de estar dizendo isso, né? Mas assim, não tem muito para fazer por aqui, né? De novo, estou de propósito colocando isso, que tradicionalmente seria um lugar muito, né, conservador das tradições, né? Mas quando a gente pensa num lugar mais profundo, né, é uma das, não dizer que é a coisa mais incrível. E obviamente, tem pessoas que não podem ter, que não querem ter, né? Mas você tem você tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma questão em aberto de como preencher isso, como isso está presente na sua vida, mesmo que você não queira literalmente procriar e trazer mais um ser humano a esse mundo, né? Mas eu acho que é uma das coisas que essas datas um pouco fake, nós sabemos todos, né? Que está mais aí para atender o mercado da lojista, mas ao mesmo tempo oferece um momento de reflexão como a gente está tendo aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria, inclusive, já introduzir o tema, né? De uma certa forma. A gente ia falar sobre paternidade, maternidade e espiritualidade, mas de que maneira você acha que a gente ter filhos, acrescenta na nossa vida espiritual? Já falando assim, trazendo esse significado, né? Eu estou falando de espiritualidade como um domínio, digamos, uma dimensão na vida de criar algo que seja transcendente, que vá além do cotidiano, que nos remeta a uma conexão com isso, com dimensões da vida que sejam maiores que nós mesmos. Isso pode ter diversas ramificações, diversas formas de ver. Como é que você definiria assim, a importância dos filhos na vida espiritual da gente? Como um conceito, de novo, sem ficar prisioneiro ao fato de que as coisas sejam feitas de uma única maneira, dentro de uma moral, dentro de uma cultura, né, que a gente hoje está questionando, e acho de maneira muito interessante, mas a gente tem que fazer isso de maneira muito profunda. Né? Educar um filho, eu vou colocar assim nesse lugar, mais do que procriar um filho. Educar um filho é a coisa mais transcendente que existe para um ser humano. Né? Pode parecer totalmente fora do nosso contexto do mundo de hoje, mas não é. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Se você não está, por várias razões, procriando e gerando mais um ser humano, né? De que maneira você está participando de algum processo educativo, né, da vida, né? que digamos assim, dá significado a ela. Porque esse é um dos problemas humanos. Né? Os animais, eles estão aí, eles sabem exatamente o que eles vieram fazer por aqui. Né? Eles estão num lugar, por incrível que pareça, mais adaptados e adequados. Mas nós temos uma consciência, então a gente busca, né, prazeres, todo tipo de caminho para preencher as nossas vidas e tudo mais. Mas se ele não tiver uma dimensão transcendental, como você falou, né? Se não houver aqui alguma coisa que é educativa, quando eu digo educativo, é formativo, transformador, de alguma forma no mundo, o que você está fazendo aqui? Depois que você experimentou já uma praia, uma serra, uma emoção, uma relação sexual, depois que você já fez as coisas assim, você... Ok, repete, então, se você... a vida, ela demanda alguma coisa nesse lugar da consciência que tem a ver com esse envolvimento, com essa dedicação, que é um elo entre passado e futuro. Então, como você vai fazer isso na modernidade? Né? Que tipo de família? Ou não tem família no meio, né? Não tem procriação, mas como você vai estruturar a sua vida para que isso não fique de fora? Porque, do ponto de vista espiritual, você pode meditar, mas quando você não estava nesse mundo, você meditava muito melhor. E vai meditar bem pra caramba, para a eternidade.
Eu acho que é isso. Eu diria que o propósito, né, ele pode vir de diversas maneiras. A gente ter um propósito na vida é algo muito importante, talvez muito mais importante do que a busca da felicidade. E, na verdade, esse propósito muitas vezes vai trazer mais felicidade do que essa busca desenfreada por prazer e poder e dinheiro que a gente costuma identificar com a felicidade, né? E eu acho que os filhos ajudam muito a encontrar um sentido nessa medida em que você passa a ter uma missão que é maior do que você, porque você vai estar, de uma certa forma, interferindo no mundo onde você não vai mais estar, né? E não só pela herança sanguínea, que é um pouco uma obsessão de todos nós termos um filho, porque o meu DNA vai ter continuidade, talvez seja um mandato até biológico mesmo, né? Mas exercendo uma ação educativa, seja nos nossos filhos, seja em outra medida no mundo, né? Eu acho que é uma forma muito bonita de encontrar transcendência. Então, nesse sentido, até deixo aqui já uma homenagem aos professores, uma classe muito sofrida, né, no Brasil, e que tem Mas os tanto importante. professores são, em muitos sentidos, também ocupam um pouco esse lugar, né, de formativo semelhante aos pais. Você sabe que é uma coisa interessante que acho que a gente não se dá conta, é que você educar um filho, que não é um processo tão ativo quanto as pessoas muitas vezes imaginam, né? De que eu tenho que educar no sentido... Né? Tem dois aspectos, mas eu vou abordar esse mais direto. Eu acho que a educação ela não é tanto uma coisa que você faz de via direta, né? Antigamente, é muito interessante isso, o currículo vitae, né? O currículo, não vitae, perdão, o currículo de ensinamento do passado era muito interessante, porque os pais eles viviam com as crianças. Essa experiência que a gente está tendo na pandemia, que a gente está apavorado porque não está indo para a escola e tudo mais, eu entendo uma série de questões que estão embutidas, mas eu acho que tem, às vezes, um pânico, porque a gente perdeu uma coisa muito interessante. Como era o currículo educacional do passado? O pai, vou falar de pai hoje um pouco mais até de mãe pelo dia, mas obviamente que tem essa mesma dimensão, ou talvez maior até da mãe. Mas o pai, ele tinha esse era o currículo educacional do pai. Até uma idade, o pai deixava a criança muito, né, mais solta na casa e tudo mais. Um dia, o pai convidava a criança para acompanhar ele no trabalho, né, para ficar lá sentado enquanto ele fazia lá o que ele fazia, né? Depois, o currículo ampliava para o lugar de chamar a criança, ok, agora você vem comigo na sinagoga, ou na igreja, ou aonde ele ia, né? Era um currículo educacional muito interessante, que era de fazer a criança participar da vida do adulto. Porque a gente sempre acha que educar, e por isso muita gente não quer ter filhos, no sentido do peso que é, além né, de econômico e tudo mais, tem um peso assim, você diz assim, você dá qualidade de tempo para o seu filho, né? Como assim qualidade de tempo? Eu tenho que parar tudo e atender o meu filho, né? Então, assim, eu acho que a gente hoje, inclusive, usa esse conceito de uma maneira equivocada, porque a maior qualidade para uma criança é acompanhar a vida do adulto, não o adulto se abaixar e entrar no mundo da criança. A criança adora estar com você e acompanhar a tua vida como adulto, e esse é o lugar mais educativo, tá? Onde mais formativo que uma criança pode ter é acompanhar a sua vida, né? E ela aprender participando da vida dos adultos. Nesse sentido, há aspectos da escola que são, como eu posso dizer assim, são na contramão disso, né? Que você terceiriza para a escola, terceiriza, né, para o mundo da escola e às vezes, num lugar em que você se ausenta, né, ou tira a criança desse mundo de participação na vida do adulto, né? Então, assim, em muitos sentidos, acho que a gente precisa, né, talvez, assim, tá mais atento de que
é a qualidade da sua vida como pai. Por isso que é muito interessante que os filhos regulam as nossas vidas. Né? Eles não impedem no sentido de ser um estorvo, mas eles regulam as nossas vidas porque é sobre a sua vida que é um ensinamento maior que um filho tem. Né? E eles observam muito isso. Para eles é muito importante, né, esse aprendizado sobre a vida que a gente tem. Se a gente consegue ter uma vida alegre, entusiasmada, né, uma vida que é empolgante e uma vida que é significativa para a gente, né, isso é educativo de um jeito inacreditável. Né? Profundamente, sem dúvida nenhuma. A gente fala desse velho clichê que o exemplo é a melhor forma de educar, né? Isso realmente tem uma sabedoria muito profunda aí. Mas eu fico imaginando agora nessa pandemia, nessa quarentena, onde houve esse alargamento, esse aprofundamento do contato entre pais e filhos, né? Inclusive no mundo do trabalho, que é o mundo onde a gente passa a maior parte do nosso tempo hoje, muitas crianças puderam assistir seus pais trabalhando. Isso é uma forma muito bonita de você participar da vida da tua família, de você se mirar num exemplo, não só assim, o pai que está trabalhando no computador, mas a forma como ele está levando, ou a mãe, a forma como ela está levando essa vida profissional, né? Participar das reações, das relações que ela tem com os demais colegas de trabalho. Isso tudo são formas muito bonitas da criança entrar em contato com a nossa forma de ser, com a nossa forma de ver a vida. E você mencionou aí a questão da alegria, né? Que o Newton acabou de escrever um livro, está escrevendo uma série de 7 livros, eu pedi para você desenvolver um pouquinho mais, sobre a Cabala e uma série de relações. Né? A Cabala, no sentido desse mundo, digamos, mais espiritual mesmo, né? Na sabedoria judaica, que é a sabedoria mística judaica, mas ele escreve um livro onde ele coloca uma definição bastante original de alegria. E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho, Newton, como é que você vê a questão da alegria na família, né? Como é que ela se insere na nossa vida, né? Da forma como você definiu. Eu estou lendo o livro, estou aí já no 3º capítulo, e estou gostando muito dessa inserção de uma nova forma de olhar para essa questão da alegria. Você vê que a educação ela é sempre tudo em duas mãos, né? E é uma das coisas que os filhos mais ajudam a gente é redescobrir, porque a nossa alegria, né? Isso é o que eu aponto nesse livro assim, um pouco, é de que a alegria ela é uma disposição inata das pessoas. Todos somos alegres de nascimento, né? E a criança é alegre. Né? Quando entra uma criança na vida de uma família, né? Quando nasce uma criança, né? É uma renovação da conexão com a alegria. Né? Porque a gente se lembra de uma alegria que a gente não soube preservar. Né? O livro usa essa noção de que a alegria não é algo a ser conquistada por benesses do mundo, por coisas boas que aconteçam, por felicidades, mas a alegria ela chega, ela é inata, ela existe em você, é você preservá-la ou não. Então, quando você olha a criança, eu até vi, você mandou há pouquinho uma coisa muito bonitinha de uma criança cantando com o pai, né? E você vê ali, nós todos adultos, a gente às vezes é tão bobão que a gente fica assim, hahaha, criança, mas a gente está de boca aberta, a gente está assim maravilhado porque tem uma alegria, uma espontaneidade, ela tem uma autenticidade, ela tem uma graça que lembra a gente de coisas que a gente, infelizmente, em muitos sentidos, deixou escapar ou perdeu o contato com isso. Então, assim, é muito impressionante o quanto essa transcendência, que a gente sempre fala nessa questão de ter filhos, que parece sempre uma coisa para o futuro, né? Assim, a gente adentrando o futuro. Não, a transcendência ela é uma conexão até mesmo com o seu passado. Né? O quanto você resgata da sua pessoa através dos filhos. Tudo. Então, essa é uma educação, eu acho que ela tem duas mãos o tempo todo.
Mas eu acho que as casas, você vê que a gente fica com muito medo das crianças perderem agora né, as escolas têm um currículo, elas vão perder a capacidade de se conectar com outras crianças. Eu acho que tem um medo, né, do afastamento da escola. Né? A escola tem uma função, eu não estou questionando a escola, mas a gente não precisa ficar tão apavorado da ausência da escola, né? Porque a vida está acontecendo nesse momento dessa forma. E ela tem oportunidades, a limonada desse momento é isso que você estava falando agora. Dos filhos verem os pais trabalhar uma coisa que antigamente era currículo educacional, pedagógico. Agora você vem comigo no trabalho. Você não precisa ser alfaiate, você não precisa ser agricultor como eu sou, tá? Mas você tem que conhecer o que eu faço. Né? Você tem que... Conhecer como eu faço e como eu sou. Né? E Porque como eu sou. Conversa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que esse é um momento de profunda oportunidade. O que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, aí acho que também é interessante, que currículo é esse educacional que a gente tem a obrigação de fazer. Tá? Então, eu sempre uso essa fórmula que tem no Talmud, a obrigação de um indivíduo com seu filho, que é de ensinar uma profissão, de ensinar a nadar e de ensinar espiritualidade. Né? Então, profissão, a gente sabe o que é. É o que muitas vezes a gente terceiriza para a escola. Né? Apesar da escola oferecer, obviamente, outras coisas, às vezes até a natação. Né? Mas a escola está muito associado a aprendizado que leva a uma profissão. Né? A um aprendizado. Né? Isso foi terceirizado, né? A gente não pensa nisso como uma tarefa nossa. Mas você tem... O que é essa espiritualidade, que foi até a sua provocação para esse Dia dos Pais? O que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né, que é espiritual? E não é nada de outro planeta. Não estou falando de cabala, não estou falando de nada esotérico, que você tem que dizer Deus é um, qualquer dogma que você queira teológico, nada disso. A única coisa que você tem que dizer para o seu filho espiritual e ensinar ele, né, é que a vida não é sobre ele. Que a vida não é sobre mim, Milton Bonder, não é sobre você, Daniel Becker, não é sobre ele, Júnior. Né? Esse é o grande aprendizado espiritual que um pai e uma mãe têm que ensinar. Né? Que a gente tenta ensinar na hora que estão na pracinha. Né? Que você tem ali a situação do brinquedo, que é o amiguinho que é o brinquedo. Né? Como que você ensina o seu filho esse ensinamento fundamental, que obviamente é socializante, né? mas que ele é espiritual. Né? Como é que eu abro mão desse meu brinquedo? Né? Como você consegue, talvez, no lugar ideal, não é nem que o outro amiguinho diz, eu quero seu brinquedo, e você tem aquela tensão, né, de quem vai, né, ficar com a boneca, com o carrinho, sei lá, nesse lugar tão antigo aí de exemplo. Mas como se você consegue educar seu filho para que ele veja o desejo do outro e ele até mesmo se antecipe e fique preocupado de que o outro possa participar da brincadeira com esse brinquedo diferente ou especial que você tem. Né? Como você consegue fazer isso? Né? Se eu tivesse que dizer, toda a educação paternal, maternal, né, no sentido espiritual, é esse. O mundo não é centrado em você. Né? O eu, a palavra... a pessoa do eu é a que vai mais trazer problemas para você, meu filho. Como que eu te ensino a você lidar com esse eu? Né? E é só sobre isso. Né? Essa é uma grande sacada. Né? Se a gente parasse a live aqui, já teria sido muito, muito instrutivo, né? Porque há uma tendência, não só na criança, uma tendência no mundo que é exatamente oposta. Né? O mundo trabalha no sentido do narcisismo,
no sentido da futilidade, no sentido da egolatria, né? E cada vez mais, quer dizer, a gente talvez esteja vivendo momentos de interrupção agora, e isso talvez seja muito interessante, até nesse sentido de criar um pouquinho menos, né? De enfatizar um pouco menos essa tendência de idolatria do ego e da nossa importância, do egoísmo e do narcisismo. Você E sabe a que criança... a gente faz, às vezes, a gente é tão despreparado, né, para fazer isso, às vezes, né, e dá medo mesmo, porque a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, né? Esse é talvez uma das coisas mais difíceis da educação, né? É o grande problema da educação, é que às vezes para você educar, você mesmo não tem essa educação, você não tem esse preparo, né? E alguma coisa de reflexão sobre as coisas você precisa fazer para ocupar esse lugar, né? Você vê que, às vezes, nesse exemplo que eu dei da pracinha, muitas vezes os pais fazem o primeiro movimento correto e depois eles mesmos desconstroem, né? Porque é muito comum você ver o seguinte movimento: a criança está com o brinquedo, protegendo, não querendo emprestar. O pai ou a mãe chegam para a criança e dizem: meu filho, empresta para o seu amiguinho, empresta. E primeira parte, sucesso total. E aí vem o erro, o equívoco, assim, porque um dia você pode precisar do brinquedo dele e aí ele não vai te emprestar. Então, você, dentro de uma lógica que parece totalmente ok, né? Você está desmontando essa educação A ideia espiritual. é justamente da espiritualidade, né? A ideia De que não era sobre você. Você não está fazendo como um interesse de que lá no futuro você pode precisar do brinquedo dele que vai ser mais bacana que o seu, e aí ele não vai te emprestar, né? Então, é um círculo em que a gente mesmo, às vezes, não consegue ocupar esse lugar e sermos aí, alguém botou isso, o exemplo, né? Que eu acho que né? Mas sem deixar isso num lugar muito pesado para todo mundo, que todo mundo vai ter que se iluminar para poder ser o pai ou a mãe perfeito, né? Primeiro que todos nós temos valores, né? Eu acredito muitos valores maravilhosos que a gente tem de formação, de estruturas que a gente traz dentro de nós. Então, assim, em parte, você não precisa fazer disso uma coisa artificial, né? Precisa reflexão, né? Educar é você não só reagir às coisas, é você poder pensar um pouquinho o que você quer e como você quer estar junto ali do seu filho, sendo um exemplo para ele te acompanhar. Mas, em parte, também deixar essa relação. Às vezes, os filhos até nos apontam os lugares onde a gente, né, quando já está um pouco mais crescidos ou já tem algum tipo de visão crítica, às vezes eles nos dão toques maravilhosos, né, que nos ajudam nesse processo também de melhoria. E essa atitude, digamos assim, que seria a chave desse ensinamento de espiritualidade, como você colocou muito bem, a vida não é sobre você, o mundo não é sobre você, é entender que nós estamos inseridos na complexidade da vida, em todos os seus sentidos, da vida humana, da vida da natureza, do planeta, do universo, do cosmos, né? É uma noção muito potente, eu acho, para a gente passar para uma criança, mas é totalmente contraintuitivo nos dias de hoje. Veja, essa situação que você colocou da pracinha, ela em vários níveis ela é contraintuitiva. Primeiro, a criança ela é egoísta por natureza. Ela quer as coisas para ela, ela não aprendeu ainda, criança menorzinha, principalmente, não aprendeu ainda a empatia, não aprendeu a dividir, ela quer o mundo para ela é o mundo, é uma coisa só. Por outro lado, a gente tem uma cultura hoje extremamente perversa, na minha opinião, de superproteção dos filhos, porque nós vivemos nesse mundo que vem aí de 40 anos de neoliberalismo, de individualismo, de egoísmo, de competitividade extremas, onde o que a gente projeta para o nosso futuro, né, e exatamente disso que eu quero deixar para o final, essa potencial mudança aí, que essa pausa pode provocar,
A gente pensa para o nosso futuro, nosso filho, que ele vai estar num mar sangrento, né? Cheio de tubarões, e que ele tem que se virar, e que para isso ele tem que ser muito competitivo, e tem que ser muito egoísta, por conseguinte, né? Ele tem que saber se defender dos tubarões e do mundo, e para isso, então, eu vou colocar, inclusive, em milhões de treinamentos. Eu vou treinar ele a falar 3 línguas, eu vou treinar a ter habilidades em todas as esferas, na matemática, no teatro, na comunicação, né? Hoje em dia se fala muito em habilidades socioemocionais aprendidas, tem até trabalhos interessantes nesse sentido, e eu sempre insisto, gente, ensinar habilidades hoje em dia importantes para a vida, a gente ensina deixando a criança brincar na natureza, essa é a minha grande bandeira, né? É lá que ela vai aprender, inclusive negociando com outras crianças, vai aprender empatia, vai aprender... Mas eu acho que, Daniel, essa terceirização para a escola, que tem, infelizmente, talvez a escola pudesse ser uma escola da vida. A escola, infelizmente, não é. Na maioria das vezes, a escola é uma escola com um currículo de profissional, de formal. Então, quando você faz isso, você, no fundo, está reduzindo para o seu filho a sensação de que a educação é escolher uma vida para ele. Você vai ser médico como eu sou, vai ser rabino como eu sou, vai ser... Isso não é... Nenhuma criança quer que você escolha a vida dele, né? E quando você terceiriza profissionalizantemente a escola, você um pouco está dizendo isso para ele, né? Que você quer que ele seja com um determinado nível acadêmico, que acaba sendo bastante direcionado para certas carreiras e tudo mais, né? Se fosse uma educação para a vida, tinha música, tinha teatro, tinha outros aspectos mais presentes ali. Tem escolas que conseguem fazer isso melhor, mas que é um erro aqui, que é o engano de que a criança está te pedindo um caminho para inventar uma vida para ela. Ela não está te pedindo isso. Ela só quer participar da sua, que você seja, em parte, preocupado de ter uma vida significativa e alegre, a sua, que ela possa participar disso, que seja uma vida saudável nesse sentido, né? E você tem uma responsabilidade que é de ensinar para a criança, na tradição, sabe que a tradição racídica, ela é muito bonita, assim, como ela cuida a parte educativa. Porque ela diz que você não tem que ensinar exatamente matérias, mas você tem que ensinar o que ela chama de chokhmah, né? Ela tem que ensinar uma certa inteligência, né? Assim como a gente usa inteligência emocional, você tem que ter uma certa inteligência. Inteligência para quê? São 3 coisas assim que são, acho que, fundamentais. Assim. Primeiro, ensinar uma criança. Eu meio que aqui também, de novo, como um currículo de vida. Ensinar a criança o que é inapropriado. Se você ensinar uma criança o que é inapropriado, eu não tô inapropriado não é fazer uma coisa grave, muito, né, roubar, né, bater em alguém violento, né, de forma violenta. Simplesmente coisas que ele perceba que são inadequadas, né? Você quer ensinar uma criança a não ficar suja, que ela tenha uma higiene pessoal, né? Então, assim, você tem que estar ali ensinando ela através de você. O seu exemplo é muito importante, né? Porque não adianta chegar para ela e dar ordens, né, de como ela fazer isso. Mas ela tem que aprender que tem certas coisas que, desarrumadas, sujas, são inapropriadas. Ou linguagem com outras pessoas são inapropriadas. Né? Então, você ensinar essa inteligência para uma criança num primeiro estágio é fundamental. Essa é a sua obrigação, digamos assim, mais pensada, mais que tem a ver com a ideia de que a vida não é sobre ele, né? Exatamente a mesma... Exatamente, é um dos aspectos de que a vida não é sobre ele. A segunda coisa desse aspecto é fazer ele gostar de coisas que sejam refinadas, né? Dar a ele uma inteligência de refinamento, dele gostar das coisas que são bonitas, que são nobres, que são admiráveis, que têm alguma grandeza, né? Que ele possa ver isso, inclusive, em você, né? Aspectos da mãe e do pai que são diferenciados, que
que eles, uau, com uma certa até inveja, quero ser igual ao meu pai. Não a profissão do pai. Eu gosto dessa coisa refinada. Você tem que ensinar o teu filho a ter uma inteligência refinada, né? E quando você consegue esses dois aspectos educativos, essas duas inteligências, de saber o que não é, né, apropriado e de buscar, de gostar de coisas que são elegantes, refinadas, cuidadas, né? Então, tem um terceiro nível, que é a compreensão, digamos assim, de que as coisas têm um significado, né? Que é o terceiro nível, talvez mais importante, né? De você aceitar que tudo, mesmo qualquer coisa na vida, ela tem um lugar, uma importância, né? A diversidade está dentro dessa dimensão. Isso já é num nível um pouco mais... Mas é uma inteligência de ser, digamos assim, de respeitar, talvez seja a palavra, né? Respeitar que tudo tem uma razão de ser, uma motivação, uma grandeza, né? E que não é exatamente as que você conhece, né? De novo, aqui tem uma relação com diversidade. Então, assim, essa noção de que você tem que ensinar essas inteligências, e se você ensina essas inteligências, tá feito esse processo em que ela vai criar a sua própria vida com as inteligências próprias que ela tem, né? Perfeito. Eu fiquei pensando aqui, tem muitas mães hoje em dia, especialmente as mães, né, que abrem mão da sua própria vida para cuidar de um filho, né? E talvez muitas vezes isso é a falta de alternativa, especialmente as mães solo, muitas vezes elas não têm outra alternativa ou elas têm que trabalhar também, né? E a gente fica sentindo muita culpa, né? No sentido de você estar abandonando o seu filho, porque você tem que trabalhar, você tem que viver a sua vida. Mas eu acho que essa nobreza, educação para a nobreza, faz parte exatamente dessa educação, mostrar que nós estamos lutando para viver a nossa própria vida e que, nesse sentido, a gente tem que ficar um pouco sem eles e, ao mesmo tempo, permitir que eles participem de alguns momentos dessa vida é fundamental para justamente eles terem contato com isso que a gente está produzindo de nobreza na nossa vida, na nossa própria vida. É muito legal. Eles não precisam tanto do seu tempo, né? Que eu acho que é uma da coisa da modernidade, onde as pessoas não querem ser pai nem mãe, porque demanda muito tempo, tá? Verdade que time is money, mas time is time também, independente de ser dinheiro, né? Mas as pessoas se veem muito assim como uma carga horária, e não é tanto isso. A educação é muito mais da criança ser importante, né? De você dar importância à criança, né? Mais do que você dá tempo à criança. Então, assim, o processo educativo, ele é uma importância. Quando você está ensinando uma criança o que é inapropriado, né? E você tem que saber fazer isso direito. Porque se você não gosta dele estar sujo, se é uma questão sua, então você está dizendo assim, vamos tomar banho, menino, vamos escovar o dente, tá? E se isso é uma questão sua, você vai ter muito problema de educar essa criança. Você tem que fazer ele perceber que isso é uma preocupação sua com ele, né? Não uma questão sua que pertence a você, né? Então, assim, é essa importância que a gente dá às crianças, mais do que esse tempo. Uma mãe pode trabalhar, uma mãe pode ter a vida dela, né? Mãe e pai, né? Eles podem ter a vida deles, não tem que parar de viver a vida deles. Muito pelo contrário, as crianças querem conhecer a vida deles. É só deixar elas entrarem na vida deles, não negligenciar a criança, né? Deixar ela de fora. Mas mais importante sempre nesse processo educativo, estar mandando a mensagem: você me importa, né? E quando você está tentando educar, né? Você ensina que você não gosta. Esse é um valor para você. Eu não gosto de sujeira. Eu cuido de mim. Quando eu ensino isso, e eu digo, você tem que tomar banho, isso não é um discurso de uma teoria do que tem que ser feito na vida dele, né? É alguma coisa que ele já aprendeu, né? E ele não gosta. Em algum momento, ele diz, isso é inapropriado, sabe? Ele corre para casa para trocar roupa porque tá suja demais,
né? Ele aprende que ele quer, ele desenvolve isso, que é o que a gente quer, né? Que ele desenvolva várias inteligências, né? Nesse Você está processo. falando de conceitos muito modernos, daquilo que a gente chama de disciplina positiva, sem provavelmente nunca ter lido sobre isso especificamente, né? Mas Não, mas exatamente isso já está escrito há muito tempo, só não tem, às vezes, desde Reb Nachman, né? Aliás, por tem falar em escrito, antes de Newton, antes. Tem educadores muito lindos em todas as tradições. Quando você vai buscar as tradições, inclusive, elas só existem porque existe algum processo educativo muito poderoso por trás. Senão, elas tinham ficado lá atrás, né, e se desmontado. Né? você, por falar em escrever, você, nesse livro a Cabala e a Arte da Preservação da Alegria, você tem falado desse conceito também, dessa contraposição muito elegante, inclusive, do ponto de vista quase que do fonema, né? Ou da onomatopeia, quase, entre desperto e esperto. Eu vejo muita educação dos pais hoje, né, uma tendência mais, digamos, genérica, de tentar criar filhos espertos, né, que sejam malandros, que saibam se virar, que estejam equipados, digamos assim, cognitivamente e com conteúdo para se virar nesse mundo competitivo e tal. O que seria? E a gente sabe que essa esperteza, na verdade, é um erro, né? Porque a gente está caminhando na direção oposta de um mundo que pode dar certo, né? Um mundo feito só de espertos realmente vai acabar, talvez, antes da próxima pandemia, né? Como é que a gente pode apontar nessa direção de ter filhos menos espertos, mas mais despertos? Por que a gente quer ser esperto, Daniel? A gente quer ser esperto para ter segurança. Né? Porque os espertos, supostamente, vão se garantir. Vão se dar bem, vão se garantir e tudo mais. Só que é muito interessante, se você pegar uma criança e você der um monte de coisa para ela, né? Se você, como tem pais que às vezes têm possibilidades e oferecem muitas coisas às crianças, elas não desenvolvem segurança. A segurança, essa que a gente quer ter no banco, a gente deveria estar tendo da formação da gente. Eu acho que o mundo está formando legiões e legiões de inseguros. Porque essas pessoas que querem ser espertas é uma legião incontável de inseguros. E os inseguros são um problema para todos. Tá? Porque os inseguros vão fazer todo mundo ficar preocupado, nervoso, ansioso, né? E querer... a produtividade do mundo de hoje, ela é muito de pessoas inseguras. É um mundo muito inseguro. Vai faltar, vai acabar. Claro que a gente tem que ter uma visão de sustentabilidade, ecologia e tudo mais, mas a gente não pode criar em nós mesmos esse pânico, né, da escassez e tudo mais, porque isso vai fazer as pessoas quererem ficar mais espertos. E um mundo de gente espertos é insustentável. Tá? Ele vai produzir porcarias, gadgets, plásticos, porcarias que vão boiar no mar, vão entrar nas nossas casas, vão estar sendo respiradas pelos nossos pulmões, tudo dessa esperteza. Então, assim, é fundamental esse movimento, né, de tornar as pessoas seguras. Como que você faz uma pessoa segura? Se os pais e as mães derem importância aos filhos, se o que os filhos fazem é importante, se eles se sentem importantes, né? É esse lugar. E o que é importante? Importante não é assim, meu filho, você vai ter o melhor presente de toda a escola, você vai ter o carrinho que ninguém tem. Não é nada disso. Né? O que é importante? Quando você vai... Por que a gente ama? Sabe aquele professor da escola que era um sargento, que todo mundo tinha medo, né? E que você lembra dele com um carinho enorme. Um carinho especial. Muito especial. Sabe por quê? Porque é verdade que ele foi duro com você, como ele foi duro como professor, mas ele, né, ele é como um bom sargento.
um sargento ruim, né, nesse lugar de uma autoridade, não sei o que lá, que pode ser simplesmente um mestre, tira desse lugar do exército, mas põe um mecânico que está te ensinando, mas ele é duro, né? Ele quer te ensinar e ele te ensina. Mas ele olha assim e ele briga com você. Ele te dá uma bronca, no sentido, não que ele perde o tom, não é uma bronca, mas o mais importante do que o tom que ele está usando é a intenção dele. Se ele está dizendo assim, não gostei do que você fez, porque você, Daniel, ou Newton, você tem capacidade de fazer muito melhor do que você fez. Se ele te disser isso com essa intenção, se ele não estiver lá simplesmente nervoso e te dando uma bronca, né, e perder o tom por conta disso, mas ele pode vir com um tom, às vezes, que é um tom certo de te dizer, olha só, isso é muito sério. E você pode fazer muito melhor. Se ele te disser isso, fazendo você se sentir capacitado, empoderado daquilo, ele te tornou seguro, mais seguro. É isso que falta um pouco no nosso mundo, que é um mundo onde a gente quer cada vez mais conforto, zonas de conforto, estender elas, né? Todas as coisas que a gente tem, que, né, para a gente hoje a água não tem que andar, o fogo você já tem ele, você não tem que cortar lenha, você aperta o botão e o fogo aparece na sua casa, né? Então, beleza, a gente conseguiu construir isso, mas a gente não pode ficar dependente dessas coisas da esperteza, né? Porque a gente vai ficar cada vez mais inseguro, né? Você tem que se sentir empoderado na sua vida. Essa é a grande educação que o mundo precisa e que vai mudar o curso desse lugar horrível que a gente está, de bilhões de espertinhos, né, tentando cada um deles encontrar um lugar ao sol, né, e aí falta lugar ao sol para todo mundo. E esse é um lugar especialmente paterno, né? Eu acho que existe até uma tradição meio cinematográfica nesses filmes de superação. Às vezes é o pai, às vezes é uma figura parental, uma figura paternal, digamos assim, um guia, um professor, um mestre de lutas marciais, né? Que ele se coloca exatamente assim, eu não gostei do que você está fazendo, você não está dando bastante, você pode melhor do que isso. Enquanto que a mãe ela tem uma postura geralmente mais protetora. Acho que até uma visão meio biológica de papéis, né? A mãe como a primeira que recebe, a primeira que a gente chama hoje de esterogestação, né? A gente nasce tão desamparado e prematuramente na nossa espécie que precisa dessa mãe super protetora, e o pai tem esse papel justamente mais tarde de separar esse binômio muito fusionado e trazer o mundo, trazer o desafio, trazer a mágica, trazer a aventura e trazer também essa medida de uma exigência de você pode ser melhor, você consegue avançar e você consegue também olhar para esse mundo com um olhar menos egoísta, né? Um olhar onde você saiba que a vida não é só você, que a vida não é para você. Né? Como a gente fala. E isso não depende desses papéis que a gente tem, que são mais, né, os normativos da cultura. Eles podem estar em papéis totalmente diferentes. Hoje, o pai e mãe são coisas muito diferenciadas. Uma mãe que trabalha, né, é uma mãe que tem que ter o mesmo tipo de educação com aspectos paternais do passado. Uma mãe que trabalha tem que um dia levar seu filho para o trabalho. Tem que introduzir o filho a conhecer como ela funciona nesse lugar tão importante para ela. Então, assim, as coisas mudaram, mas assim, essas relações de importância, de relevância, né, elas continuam totalmente sendo o grande desafio. Então, assim, o mundo acomoda gêneros diferentes na família, o mundo acomoda modos de vida nas relações dos parceiros, onde, né, cada um tem não necessariamente os papéis do passado. Isso tudo dá para acomodar, desde que você não perca, né, a noção de algumas coisas que a gente falou. Ter filhos, no sentido, não aqui procriativo, atendendo a demanda da religião, do cívica, sei lá qual que é o... Né, do ser humano, né, poder educar uma criança. E se você, por alguma razão, não pode, ou se por alguma razão para você
faz mais sentido não ser biologicamente, você tem que estar engajado com educação. Quem não tem filhos tem que estar engajado com algum tipo de educação. Pode ser de criança, pode ser de adulto, né? Pode ser da sua geração. Se você não tiver um engajamento com esse propósito, não há nada transcendental. Nada na nossa vida. Hoje, amanhã, esses dias da quarentena, que são iguais uns aos outros, eles são iguais se você vai à praia. É igual. Você almoça, dorme, vai ao banheiro, sabe? A cena muda, você tem põe um pouquinho de adrenalina porque tá surfando, não sei o que lá, você diz para você, ó, que belo, né? É uma construção superficial, sabe? E não diminuindo os prazeres da vida, eles são lindos, né? Mas assim, eles não conseguem sustentar a existência de um ser humano, porque ninguém veio aqui. Isso não é religioso, isso é existencial. Ninguém veio aqui para... Não é um spa. Nós não estamos num spa. Para o nosso prazer. Eu só queria enfatizar o que você está falando e trazer assim, que qualquer atividade humana ela pode ter aspectos educativos, né? Eu estou vendo aqui a Petra, jornalistas são essencialmente educativos, né? Uma pessoa que trabalha com doações ou com algum tipo de ajuda a quem mais precisa tem sempre algum aspecto educativo no seu trabalho, né? Tem professores, inclusive trabalhar em empresa pode ter uma atitude educativa na sua vida, né? Nós temos rabino médico, nós temos profissões essencialmente educativas, e isso para mim, na minha vida, deu muito sentido, acredito que na sua também, mas essa ideia de que deixar legados no sentido de promover o pensamento, promover a reflexão, promover, dizer aos outros que eles podem ser melhores, acho muito importante. A gente só tem 3 minutos. 3 minutos, só para dizer uma coisa. De tudo que eu fiz, livro, eventos, produções do que quiser, a coisa mais legal que eu fiz foram os filhos. Sem dúvida nenhuma. Olha, a gente só tem mais 3 minutos e eu queria muito que a gente encerrasse com uma fala sua, que eu gostei muito, que eu vi em outras lives suas, sobre o que nós estamos vivendo e como é que isso pode representar uma mudança de papel para a nossa espécie, né? Nós somos uma praga para o mundo hoje, estamos destruindo sistemas, somos um vírus burro, né? Porque a gente vai matar esse organismo que a gente vive. Porque esse organismo vai continuar aí muito bem por mais 500 bilhões de anos, mas nós vamos aparecer. Nós estávamos nesse caminho e estamos vivendo, de repente, uma pausa, onde a gente pode ou não optar por um momento de consciência. Queria que você tentasse finalizar em 1 minuto, porque é o tempo que a gente tem. Eu acho que cada vez mais, você sabe que, biblicamente, você tem uma guerra final no mundo, tem uma ideia, né, assim, apocalíptica de que vai haver uma guerra entre Gog e Magog, as forças da luz e as outras. Eu cada vez mais vejo que se o mundo não fizer algumas mudanças fundamentais, e não são tão difíceis, né, a gente vai ter a guerra final. Nossa, foi congelar justamente agora. Que maldade, gente. Está congelado nesse momento. Nossa Senhora, que coisa terrível. Um judeu falando Nossa Senhora. Vamos ver se volta. Agora voltou. Temos mais 30 segundos. Estamos na guerra do final do mundo e aí... Não, então, o final do mundo vai ser do jeito que a gente está fazendo. A guerra do final do mundo é a guerra dos mais jovens contra os mais velhos, né? Os mais velhos querendo produzir espertos e essas novas gerações, mas esse mundo que vocês estão gerando é um mundo insustentável. E vocês vão ter vivido a vida de vocês e a gente vai ficar com o insustentável, né? Então, assim, no fundo, a revolução é a revolução da educação, sabe? Quando os filhos e os pais vão retornar a algum tipo de acordo, de uma nova educação e em que talvez os filhos tenham que demandar, esses filhos, pela sustentabilidade, pela ecologia, digo, meu pai, minha mãe, me ensina a ser diferente. Eu não quero ser igual a vocês. Eu não quero ser esperto como vocês. Perfeito. Gente, eu queria agradecer muito ao Newton. Essa live vai se encerrar a qualquer momento. E eu tenho visto muito, Newton, no meu consultório, crianças mudando. Crianças, por exemplo, sendo veganas. Eu não quero mais comer carne. Olha que coisa linda, né? Isso é um sinal. Crianças
8 anos, já criança de 15, não. Muito obrigado, Newton, pela Imagina, muito maravilhoso. contente de estar aqui Tenho certeza contigo. que a live vai ficar gravada, tenho certeza que as pessoas curtiram muito. Eu adorei te ouvir e conversar com você. É, como sempre, um privilégio. Para mim Muito também. obrigado. Muito Fica obrigado. bem. Foi maravilhoso. Vocês também. Um abraço.